A desembargadora Rosita Falcão Maia, do Tribunal de Justiça da Bahia, reproduziu falas contra cotas raciais durante uma audiência. Para a magistrada, e aí são aspas dela, ó, as universidades públicas eram tops e hoje estão em desnível. E isso por conta das pessoas que acessam através das cotas. Quem vai contar pra gente essa história é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, até dói repetir isso, né? Isso, porque é um pensamento distópico e é um pensamento que diz muito sobre, né, um grupo de pessoas, uma elite burguesa, que simplesmente não quer reconhecer, né, as políticas de reparação. E aí todos os artifícios são utilizados para validar esse pensamento, que nada mais é, inclusive como a nota da UAB Bahia, que contesta essa fala da desembargadora, aponta, é uma questão de disputa racial mesmo, é uma questão relacionada ali, não a quem acessa, mas a cor de quem acessa e a classe social de quem acessa esses espaços antes dominados por uma hegemonia, né? E aí eu vou te pedir, Sophie, não vou nem delongar muito mesmo, vou te pedir para chamar o vídeo em que a desembargadora fala isso durante uma sessão do Tribunal de Justiça da Bahia, porque é isso, né? Da Bahia está rodando o mundo inteiro, ela podia dar exemplos maravilhosos, mas o exemplo que ela deu foi esse aí. Por favor, Sofia. Vamos lá. Entendo também que esse sistema de cotas veio mais dividir do que unir a população. Eu acho que a meritocracia nas universidades, nos concursos públicos, é importantíssimo. Seja lá de que cor seja o candidato, é importantíssimo que tenhamos pessoas competentes no serviço público, nas universidades, nas faculdades de medicina, no direito, e isso não está ocorrendo nas universidades públicas. O desnível das universidades públicas, que eram tops, tinham um nível fantástico. Se dizer que se estudou na Federal de Direito, na Federal de Medicina, era um currículo extraordinário. Eu sou desse tempo. Na minha época existiam duas faculdades somente, a Federal e a Católica. E a Federal de Direito era excelente. Hoje em dia já não é tanto, porque todos os professores comentam o desnível, a falta de qualidade do estudante que lá está, porque o nível baixou. Eu acho que nós temos, sim, uma dívida grande com os negros, mas não é por aí que se paga, não é por aí. Aqui no Brasil sempre se procurou a solução mais fácil. Essa foi a solução mais fácil, mas não é a solução. Pelo contrário, criou-se um grande problema. Hoje em dia ninguém mais quer estudar em colégio público, escola pública. Por quê? Porque não tem mais qualidade. Não tem, isso é notório, público e notório. Não é desconhecido por ninguém. Isso é público e notório. Então, mas, infelizmente, a gente tem que cumprir a lei. Tem que cumprir a lei e os candidatos, os negros, têm direito às suas cotas. Eu acho muito interessante que ela fala que não é esse o caminho, mas ela não propõe nenhum caminho, né? Interessante. E um ponto que me pega muito, alguns, né? Primeiro que é uma pessoa ali, magistrada, falando que tem que cumprir a lei. Ainda bem que ela está dizendo isso, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Exatamente, com o infelizmente, porque se ela não dissesse temos que cumprir a lei, a gente já estava aí também em frente de uma aberração. A gente tem um dado, que inclusive é do relatório Justiça e Números, que aponta que apenas 1,8% do Poder Judiciário é composto por pessoas pretas. Apenas, eu vou repetir, 1,8% do judiciário de um país em que tem a maioria da população negra é composto de pessoas pretas. A gente tem 12,4% desse mesmo judiciário com pardos, que somados aos pretos, a gente tem a totalidade aí de 14,3%.
Então, a gente já sabe que que mais de 80% da população, né, que ingressa, que está no judiciário, são de pessoas que se declaram como pessoas brancas. A gente sabe que tem todo um processo histórico e social que coloca pessoas negras num local de subalternidade. Ah, mas por que aconteceu isso? Porque o nosso processo de fim da escravização, ele tem um pouco mais de 100 anos, e esse processo foi feito de uma forma totalmente ignorada, desleixada, com o final, com uma própria legislação que dizia assim: vocês estão libertos, mas sem emprego, sem moradia, sem reparação, sem nenhum tipo de estrutura e condições, e submeteu e colocou essas pessoas, né, nesses últimos 140 anos, na pobreza, na miséria, na vulnerabilidade, com algumas pessoas que conseguiram furar essa bolha, inclusive, algumas poucas pessoas. E aí, quando vem uma desembargadora falando de meritocracia, é surreal, sabe? Ela está simplesmente dizendo que ela não quer que pessoas que não sejam igual a ela, de boa família, de bons acessos, de toda a sua boa vida, acesse esses espaços, que sim, ainda são majoritariamente compostos de pessoas brancas, de classe média alta, pessoas que tiveram acesso aos melhores ensinos. Eu gosto muito, inclusive, quando ela fala que ninguém mais quer ir para a escola pública, sendo que a culpa da escola pública ter sido desmontada e ter uma qualidade de ensino diferente não é uma culpa, inclusive, do estudante ou da própria instituição ou da própria escola pública. A gente está aí competindo com um lobby capitalista feroz, voraz. Isso, você financiar o ensino de péssima qualidade, no caso, né, você fazer com que projetos e o desmonte aconteça, é muito interessante justamente para os empresários que ganham dinheiro com essa escola. E quando a gente vai olhar aí esses grandes conglomerados de educação, né, que fizeram disso um mercado, a gente vê vários deputados, inclusive, apoiados, né, por esses grandes empresários. Então, qual é a relação disso? Quem aprova projeto? Quem aprova o desmonte? Quem aprova corte na educação? É esse o ponto. Então, a desembargadora foi por um outro caminho que não fez sentido algum, apenas para justificar o seu, né, como diria Barroso, um seu rancor ali pessoal, o seu mau agrado. E aí eu vou te pedir, por favor, Sofia, para colocar a nota da reitoria da UFBA, Universidade Federal da Bahia, que repudia essa declaração, logicamente, contra as cotas raciais. Por quê? Porque a UFBA fez a manifestação, né, através da Faculdade de Direito da universidade, e repudiou essas falas que, segundo, entre aspas, aqui a UFBA, são preconceituosas e inverídicas, proferidas pela desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia durante a sessão de julgamento do órgão especial. Isso aconteceu no último dia 27 de novembro. A nota ainda informa que pela 8ª vez consecutiva, o nosso curso de Direito recebe o prêmio OAB Recomenda, que ressalva a competência do nosso corpo discente e docente, além do pleno êxito em sucessivos processos avaliativos do MEC, como o INAD. Reiteramos que o combate ao racismo e todas as formas discriminatórias é fundamental no Estado Democrático de Direito e encapado como objetivo fundamental da República pela Constituição brasileira. E aí, né, é interessante a gente pontuar que a Universidade Federal da Bahia, né, tem agentes ali formando no campo jurídico desde 1892, uma das universidades mais renomadas do país, no sentido de direito e alguns outros cursos, e fez esse repúdio não só por causa da desembargadora ser daqui, mas também para dizer, olha, a gente tem, inclusive, estudos internos, a gente tem notas boas, a gente tem, se eu não me engano, a Universidade Federal da Bahia, ela é apontada como uma das melhores do Nordeste e a 14ª no país em índice de excelência em vários cursos. Então, é uma universidade de peso para contestar essa questão, né, que da juíza, que né, muito claramente é uma questão do seu convívio, ali, um mau sentimento interno, certamente, que essa desembargadora, ela apresenta. E aí, quem responde... Só uma coisa, ela fala de ninguém quer ir para as escolas públicas. Se ela está se referindo às escolas mesmo, escolas de ensino fundamental, médio, não tem cota nenhuma. Se ela está se referindo às universidades, eu não sei de quem ela está falando. Todo mundo quer ir para as universidades públicas.
a gente consegue contar nos dedos os números, o número de escola, de universidades privadas que realmente conseguem competir com as públicas. A gente vai falar o quê? PUC, não sei, Mackenzie, IBMEC, assim, que conseguem estar competindo com as públicas. E eu falo competindo porque não passam delas. Você vai ver os rankings de melhores universidades, você sempre vai encontrar lá na frente USP, Unicamp, daí depois tem URGS, o FRJ, o FMG, assim. A primeira privada que vai aparecer vai estar lá no 8º, 9º lugar. Exatamente. E tem algumas questões, né, que geralmente essa galera ignora, né, Sofia? Que, por exemplo, para se ter as cotas socio-raciais, né, que as cotas, inclusive, não são apenas raciais, também são socio-raciais, cotista não disputa vaga com quem é ampla concorrência, ele disputa vaga com cotista. Então, não está tirando a vaga de ninguém. Se o filho dela, alguém assim, não passou, e tinham 50 vagas, é porque ele ficou na colocação 300, por exemplo, e não porque teve um cotista ali. E sem contar que... E mais uma coisa, desculpa te interromper, só que eu não queria perder o fio da meada. Eu lembro, eu estava entrando na a minha turma de graduação foi a primeira turma da minha universidade, era uma universidade pública, que teve cotas. Foi a primeira, eu não entrei por cota, mas foi a primeira vez que teve cotas. As turmas anteriores não existia cotista. E uma coisa que foi feito, que foi muito discutido na época, é que a implementação das cotas veio junto com o aumento do número de vagas. Então, para os não cotistas, não diminuiu uma única vaga sequer. Todas as vagas que entraram cotistas foram vagas novas, que foram criadas junto lá do Reúne, que era o programa que estava acontecendo na época, para colocar esses cotistas. Então, se você não entrou e você está botando a culpa num cotista, saiba que, se não houvesse cotistas, você não teria entrado do mesmo jeito. Era exatamente isso que eu ia dizer, Sofia, o aumento de vagas. Então, desculpa, assim, essa galera... Desculpa, não, roubei não, mas é isso. Fala. Essa galera ficou na fala 300, na colocação 300, lá 200, e vem para cá dizer que a questão é porque os cotistas. Inclusive, algumas faculdades até apresentam dados, e já foi comprovado que cotistas têm até desempenho melhor do que não cotistas durante todo o período de graduação, e por aí vai, sabe? São muitos dados. Mas, assim, para a gente não precisar também trazer tantos dados, eu vou trazer uma fala de uma jurista também, ela é promotora, a Lívia Santana Vaz, que, inclusive, tem um livro dessa coleção Feminismo Plurais, que fala sobre cotas raciais. Por favor, Sofia, um trechinho do que a promotora fala. Experiências de marginalização, de exclusão, vários estereótipos, várias violências que nós não compreendíamos, não sabíamos nominar, e que o nome é racismo. Você escreveu o livro Cotas Raciais e é coautora de A Justiça é uma Mulher Negra. É promotora do Ministério Público da Bahia desde 2004 e promotora do combate ao racismo e à intolerância religiosa. As ações afirmativas já têm mais ou menos 2 décadas nas universidades, e as cotas raciais são de 2012. Em que pé estamos? O que avançou, o que empacou, o que deve e tem que melhorar? Veja, uma pergunta importantíssima, porque a política de cotas, ela tem quase 2 décadas. A lei de cotas para acesso ao ensino superior é de 2012. Completou 10 anos em 2022, porém não foi revogada. O que se exige com a lei é uma revisão da política pública. Toda política pública precisa ser revisada. Mas já tem gente babando para revogar. Tem gente babando para revogar. E eu digo que, inclusive, hoje, uma revogação das cotas raciais é inconstitucional. Nós não podemos esquecer que a Convenção Interamericana contra o Racismo, que prevê ações afirmativas como medida de reparação histórica para grupos étnico-raciais vulnerabilizados, hoje é texto constitucional. Essa convenção foi aprovada na modalidade do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que traz que tratados de direitos humanos eles vão ser aprovados daquela maneira ali e tem status de emenda constitucional. Então, uma revogação
das cotas raciais hoje é inconstitucional uma medida como essa, né? Mas mesmo os piores dos piores não tem ambiente político, mesmo no Congresso hoje, para isso, creio eu. O que você acha? Sim, eu espero, eu também acho que não. Eu acredito que as cotas raciais, e a pergunta que você havia feito, elas constituem hoje a principal resposta do Estado brasileiro aos quase 4 séculos de escravização de pessoas negras. Talvez a primeira resposta realmente contundente para que nós possamos caminhar rumo à justiça social nesse Brasil, que é uma justiça racial também. Ai. É isso, acho que a Lívia, ela, né, foi muito precisa, ela sempre é muito precisa nessas falas, e é justamente isso que a gente vai, né, a gente vai continuar ouvindo pessoas comentando que as cotas não deveriam existir, sim, é uma política de reparação, é a solução de todos os problemas, não, mas como a Sofia também acabou de falar, mas qual é a solução? Melhorar a educação na base? Sim, e como fazer isso enfrentando o capitalismo e o próprio lobby da educação, né? E a partir a gente vai ter vários outros debates que vão ser tecidos, mas o que a gente não pode aceitar, né, é que esse tipo de preconceito, esse tipo de comentário preconceituoso, ele siga sendo, né, divulgado como se fosse apenas uma opinião. Isso não é opinião, né? É isso, Sofia. Não é só uma opinião, ainda por cima não tem embasamento algum. Encerramos, Dai? Sim, encerramos. Beleza, então, pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que daqui a pouco tem mais plantão no Meteoro aqui com a nossa querida Daiane Oliveira.